Todos, nossos amigos internautas também, que são bastantes, né? E seria bom todos estivessem aqui conosco, né? Eu estou tentando a troca de energia, né? A pessoa está aqui, é bem melhor. Mas de todo jeito, o nosso abraço a todos. Hoje nós vamos falar como sempre, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vamos falar do capítulo 24, itens 11 e 12. O são não precisa de médium. Mas antes da gente começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo sempre a oportunidade de podermos estar estudando o seu Evangelho e compreendendo o nosso Mestre amado, nosso guia, nosso modelo e exemplo. Que possamos, através do estudo do Evangelho, tentar colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para nos melhorarmos cada vez mais e assim vivermos melhor entre nós. Agradecemos ao Deus Pai, de infinito amor e bondade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Agradecer a musicista também, né, que emociona a gente, umas músicas muito bonitas, muito bom. Bom, gente, estou esquecendo de pôr o óculos, fica meio difícil. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 e 12, foi tirado do capítulo 24, que fala sobre não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, né? Aí vem falando a lâmpada debaixo do alqueire, porque Jesus falava parábola, é um dos itens, né? Não ir aos gentios, e depois vem essa parte, os sãos não precisam de médium. Eu sempre, quando eu vou falar alguma parte do Evangelho, eu vou na Bíblia, eu gosto de pegar todo desde o início da passagem, né? Quando a gente pega só em versículo, fica meio aéreo, né? Isso aí é uma coisa minha, não é que está errado, não. Eu gosto de pegar todo o capítulo, leio o capítulo para entender melhor, tá? Isso é uma didática minha, né? Não é que está errado, não. Então, eu peguei lá, aí é o seguinte, começa falando o seguinte: Jesus entra na barca e atravessa para o outro lado, né, do lago. E chegando lá do outro lado do lago, eles trazem para ele um paralítico, para ele curar. E na hora que eles vêm, Jesus, vendo a fé que eles tinham e o paralítico também, fala com o paralítico que os pecados deles estão perdoados. E com isso, os publicanos que ficavam ali ao redor estudando Jesus, né, doido para pegar alguma coisinha para, né, desmoralizá-lo, comentaram entre eles: como ele pode perdoar o pecado de alguém? Aí Jesus, né, tendo a capacidade que ele tinha de ler pensamentos e ouvir mais do que todo mundo, falou assim: qual que fica mais fácil? Eu falar seus pecados estão perdoados ou levanta-te e fica curado? Então ele cura esse paralítico. Daí ele sai, vai andando, ele vê lá na alfândega, aonde se cobrava impostos, Mateus. Tá? Na passagem que eu vou ler aqui, que está no Evangelho segundo o Espírito, é Mateus. Mas em Marcos e Lucas fala Levi. Tá? O nome de Mateus era Levi, que era cobrador de impostos. Depois ele passa a se chamar Mateus. Então Jesus chama ele para segui-lo. E eles vão para a casa de Mateus, que é Levi. Chegando lá, né, todo aquele pessoal que viu a cura que Jesus fez àquele paralítico, mais os cobradores de impostos que estavam lá junto com Mateus, foram atrás e eles se sentaram à mesa e com eles Jesus estava conversando. Nisso, né? Ô, gente, eu estou explicando, mas depois eu vou ler do jeito que está aqui, né? Nisso, os doutores da lei, né, que o seguiam, falou: como pode ele sentar com os pecadores? Então eu vou ler aqui, que já chegou na parte que eu queria, só para a gente entender essa passagem, tá? Igual eu falei, eu gosto de pegar todo o capítulo que a gente vê. Só pegando o versículo também entenderia, mas eu tenho como, isso é uma coisa minha, eu gosto de pegar assim para a gente dar um entendimento melhor. Então, aí no item 11 está desse jeito: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, e puseram à mesa com Jesus, desculpa. E seus discípulos, os fariseus, desculpa, eu vou ler de novo aqui, que eu pulei uma vírgula aqui, e tem professor aqui, sabe, não se pode pular uma vírgula, né, André? Muda todo o sentido da frase. Então eu vou voltar, vocês me desculpem, com muita calma, né, André? Respirei fundo, nós vamos voltar aqui de novo. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida,
e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso está em Mateus, no capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Né? Aí, eu falei assim, vamos ficar bem explicadinho aqui, vamos entender, esmiuçar esse texto. Porque na Bíblia a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que voltar naquele tempo, que os tempos são muito diferentes. Então quando a gente lê assim, dando essa pincelada, não se pega muito. Aí se aprofundando é o seguinte, eu fui ver quem são os publicanos. Aí é o seguinte, na era atual nossa no Brasil, não tem um serviço público, né? E não somos nós contribuintes que pagamos o pessoal, né, os funcionários públicos, então se deriva dessa palavra publicanos. Mas como que eles se tornaram publicanos se eles eram judeus? E eles eram odiados pelos judeus? Porque Roma, os romanos, invadiram a Judéia e dominaram aquele território. E para eles se manterem, como os nossos dirigentes são mantidos, são pelo dinheiro do povo, através de impostos. Então, o que eles fizeram? Terceirizaram esse serviço. Então, os publicanos iam lá, compravam e eles punham a taxa que eles queriam para cobrar impostos. Então, os judeus com isso se revoltaram e achavam que eles não podiam fazer isso, irmão cobrando de irmão. Tipo assim, né? São palavras minhas. Então, com isso criou-se uma revolta. Então, os judeus, principalmente os doutores da lei, que não gostavam muito, né, dos romanos que dominavam, então tinha esse certo pavor dos publicanos, né? Então eles eram considerados pessoas de má vida, porque eles cobravam impostos. Aí eu falei assim, engraçado, né? Cobradores de impostos. Mas como que fala assim, pessoas impuras? Por que pessoas impuras? Né? Nesse mundo nosso aqui nos dias de hoje, o que são pessoas impuras? Eu acho que eu estou nesse meio aí, não sou muito puro não, né? Então eu fui lá ver também, pessoas impuras, ou de má vida, ou pecadores, que todos nós somos, né? Ou será que tem alguém aqui que está sem pecado, né? Eu peco muito pouco, pouquíssimo, mas peco um pouquinho só assim, né? Quem vê até parece, né, gente? Aí é o seguinte, quem é de nós que não erramos, né? Quem é de nós que não infringiu a lei de Deus, que é a lei do amor, que façai ao próximo o que queria que eles vos fizessem? Quem de nós nunca infringimos essa lei? Né? Então, os pecadores era definido principalmente pelas elites religiosas, que eram os fariseus e os escribas. Né? Quem que eram essas pessoas? Eles eram judeus também, mas eles ficavam por conta de estudar a lei de Moisés. Eles sabiam de cor e salteado. Só que eles se prendiam muito a rituais. Eles se preocupavam muito naquilo que Moisés falou que não podia fazer. Então eles ficaram presos naquilo. O grande problema que eles tiveram com Jesus, quando Jesus veio trazer, né, a revelação, a verdadeira revelação de amor ao próximo, com si mesmo, isso ia contra os princípios deles. Por que ia contra os princípios deles? Que eles não podiam se misturar com essas pessoas de má vida, não podiam se misturar com as pessoas impuras. Por quê? Eles eram puros. E Jesus não cansou de falar que eles eram hipócritas, túmulo caiado. Por quê? Eles pregavam uma coisa e faziam outras. Mas como Jesus, além de pregar, ele fazia aquilo que ele falava, se tornou um grande inimigo. Ele ameaçava o nosso ganha-pão, que através da fé eles viviam na mordomia, numa boa vida, na abundância, enquanto aqueles que financeiramente os bancavam, a maioria das vezes são pessoas bem pobres. Naquela época não existia a classe média não, tá? Ou era bem ou era mal, né? Então quem bancava naquela época a religião deles eram os que estavam mal e através da sua fé dava dinheiro. Então quando Jesus veio pregar, né, verdadeira religião, que é amar um ao outro, façai ao próximo o que queria que Jesus fizesse, ele criou uma grande, vamos dizer assim, divergência com eles. O que eles pensaram? Os caras querem derrubar a gente. Mas eles não analisaram a vida do Cristo, a mensagem dele. Né? Continuando aqui,
Com a base na natureza ritual, observância escrita da lei mosaica. Então isso se preocupava muito com o que Moisés escreveu lá e deixou lá, os 10 mandamentos, né? Mas algumas coisinhas a mais que se punham por conta deles lá e foi criando todo aquele ritual, né? Os jejum, essas coisas, tudo que Jesus veio falar que não precisava. Se a gente estudar Jesus direitinho, a gente vai ver que não precisava daquilo. Na época, sim. Mas com a vinda de Jesus, Jesus veio mostrar que não precisava daquilo, que o jeito era diferente. E muitas vezes, posição social. Às vezes o cara não tinha religião, não contribuía, não fazia nada. Mas ele tinha uma posição social, ele trabalhava junto com os romanos, tinha poder aquisitivo. Então esses deixavam de ser de má vida. Podia ser o que for, mas é gente boa, né? Tinha dinheiro, então tinha essa discriminação, mas com eles não. Aí eu vim ver aqui, ó, essas pessoas eram geralmente consideradas marginalizadas, rejeitadas ou impuras pela sociedade. Os principais grupos incluíam os publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? Prostitutas, mulheres de má reputação. O que eram essas mulheres de má reputação? Engraçado, interessante que eu estava olhando isso. Naquela época, toda mulher, ela tinha que ter um marido ou um homem para que ela fosse dependente. Super interessante naquela época. Mas tinha mulheres que saíam dessa conduta. Ela tentava se virar sozinha, sem depender de um homem para comandá-la. Então, essas mulheres eram consideradas de má reputação. Que interessante, né? Nos dias de hoje, a mulherada, graças a Deus, está ocupando o seu lugar, né? Tão independentes, tendo vida própria. Naquela época, seriam muitas mulheres impuras, né? Então, olha como que as coisas mudaram, né? Leprosos, doentes crônicos, esses também eram pessoas de má vida, tá? Eles não podiam participar da sociedade. Eram considerados impuros ritualmente e por isso excluídos do convívio social e religioso. Pastores de ovelha, olha que interessante, gente, eles também eram considerados pessoas de má vida. Por quê? Era frequentemente visto com desprezo devido à natureza do trabalho, que impedia de cumprir rituais religiosos. Eles não podiam fazer o regime igual eles faziam, não podiam comer. Eu acho que é no sábado, não tenho certeza não, tem uma certa alimentação diferente. Como eles eram pastores, trabalhavam lá no deserto pastoreando, eles não podiam ficar com fome. Como é que encarar um deserto com fome? Então eles não cumpriam esses rituais. Então eles eram considerados também pessoas de má vida. Os samaritanos. Engraçado que os samaritanos, eles também, judeus como sempre, só que a religião deles divergia alguma coisa, né, dos fariseus e dos escribas. Com isso viraram inimigo. Vamos dar um exemplo aqui. Mineiro e paulista, por ter divergência de opinião religiosa, cada um seguia um rumo, se tornaram inimigos. No entanto, quando Jesus fala do bom samaritano, porque Jesus pegou um que eles achavam que era inimigo, ele fez a boa ação para ele mostrar que não dependia de religiosidade na crença de o que eles queriam, e sim do amor ao próximo, a dedicação ao próximo. Então, quando Jesus usou o samaritano, já não foi à toa, foi para mostrar que somos todos iguais. E os gentios, o que era o gentio? Que eu sempre vejo falar assim, gentil, dessa vez eu tive curiosidade, falei, quem são os gentios? Né? Visto como impuros, os não-judeus. Se eles não fossem judeus, eram gentios, tratados como gentios. E eram pessoas impuras, por não ser judeus. Então, todos os romanos eram impuros. Está vendo que interessante como foi colocada essa colocação? Então, bom, aí quando aconteceu isso, Jesus, né, fez a cura do paralítico, foi lá para a casa de Mateus, chegando na casa de Mateus, estavam todas essas pessoas sentadas ao redor, e Jesus conversando com todos, né? Então, quando ele foi questionado, ele falou assim, mas Jesus ouvindo disse-lhes, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aí é uma coisa muito interessante. Na doutrina espírita, nós estudamos o seguinte, o que o planeta Terra é? Prisão, escola e hospital. Né? Prisão por quê? Espíritos rebeldes que não quiseram evoluir, vieram para cá, nós temos que evoluir. Então nós estamos presos no planeta Terra. Tá? Aí fala assim, mas durante o sonho o espírito pode, durante o sono, o espírito pode se desprender e ir para outros planetas.
Se ele for inferior, ele não vai, não tem permissão. O plano espiritual é perfeito, tá? Quanto mais apurado, ele tem essa liberdade. Se não, ele fica por aqui mesmo vagando. Tem uns que não conseguem nem sair muito fora da casa não, estão presos às coisas aqui, né? E a escola? Nós estamos aqui para aprender, né? Um com o outro. Nessa convivência diária, um com o outro, nós estamos aqui para aprender. Agora, por que hospital? Nós temos uma doença que está difícil de curar, duas. Primeiro, é o tal do orgulho. Nós estamos aqui para curar do orgulho. Ô gente, o orgulho é a maior chaga que nós temos na humanidade, todos nós, né? Principalmente nós que somos impuros, né? Que não somos judeus, né? Então todo mundo aqui é impuro, né? Então, a maior chaga nossa, uma delas, é o orgulho, né? E o outro é o egoísmo. Não sabemos qual que é maior do que o outro não, tá? Mas é a maior chaga que nós temos. E nós estamos aqui nesse hospital chamado Terra para nos curarmos. Com isso, temos mais defeitos que tem que ser curado, mas bater principalmente nesses dois, orgulho e egoísmo. Tá? Porque através do orgulho, quando eu me sinto melhor do que alguém, eu estou violando a lei de Deus, que é a lei do amor. Quando eu só penso em mim, quero só para mim, eu estou violando a lei de Deus, né? A lei de igualdade. O mesmo direito que eu tenho, todos têm. As oportunidades são diferentes, mas os direitos são iguais. Mas por que você falou oportunidade? Oportunidade é o seguinte, todos nós temos, mas depende do rumo que eu dou na minha vida. Se eu sou uma pessoa que não gosto de estudar, sou rebelde, não vou à escola, e tem alguém que é estudioso, dedicado ao estudo, as nossas oportunidades vão ser iguais? Não, totalmente diferente. Aí isso é o livre-arbítrio de cada um. Tá? Mas as oportunidades todos nós temos para criar. Agora depende do rumo que eu dou na minha vida e a oportunidade que eu vou ter. Tá? Se eu sou voltado para o jogo, gosto da jogatina e tudo, as oportunidades que eu vou ter são para o lado mais obscuro, lado do jogo, né? Onde eu vou me perder no caminho. Agora, se eu sou voltado para o bem, para o lado da caridade, as oportunidades vão ser por esse lado para mim crescer moralmente e espiritualmente, né? Então, as oportunidades são iguais. Então, quando Jesus fala que ele veio para os doentes, ele veio para todos nós. Se nós estamos no planeta Terra, todos nós somos doentes dessas doenças que são as nossas fraquezas morais, tá? Mas tem um porém. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala conosco o seguinte: existe várias moradas na casa de meu pai, né? Aqui já estudamos várias vezes sobre isso e temos certeza. Inclusive, isso também está na Bíblia. Tudo que daqui está na Bíblia. Se existe várias moradas na casa de meu pai, nós sabemos que existem vários mundos. Tem os mundos primitivos, que são inferiores a nós. Prova de expiação, que somos nós. Tem o regeneração, que é acima, e assim tem mais dois mundos acima de nós. Então, quando nós conseguirmos sair do hospital Terra, nós vencermos as dificuldades, nós vamos para um planeta melhor, aonde nós vamos melhorarmos e muito a nossa conduta. Lá o bem vai predominar, porque por enquanto aqui nesse nosso planeta o mal ainda predomina, né? Graças a Deus é muita gente já trabalhando, tentando se melhorar, mas ainda o mal predomina. Então nós temos que, internados nesse hospital que nós estamos, nós temos que trabalhar para nos curarmos, né? Depende de nós, de um médico que veio aqui, que é Jesus Cristo, o nosso médico. Porque ele veio e deu o exemplo, que é a coisa mais importante. A gente ensinar uma coisa, agora dar o exemplo é outra totalmente diferente, né? Que o exemplo arrasta. E na passagem aqui embaixo, do item 12, Allan Kardec se refere à mediunidade. Foi engraçado, né? Falar em doente e mediunidade é uma coisa muito diferente. Mas nós vamos estudar e vamos ver por que o Allan Kardec põe a mediunidade junto com essa passagem. Porque nós sabemos que não só na casa espírita existe médiuns. Em toda a sociedade existe pessoas com mediunidade. Mas, Carlos, todo mundo fala médium, o que é mediunidade? Que é uma coisa muito interessante também a gente entender. São pessoas que têm a capacidade, né, de ter
maior influência dos espíritos, do mundo espiritual e passa para nós. Por isso que eles são chamados médiuns, eles ficam no meio. Os espíritos passam para eles as mensagens e eles passam para nós. Pode ser através da psicografia, escrevendo, falando, né? Ou às vezes ele vê e descreve o que ele está vendo. Mediunidade. São só essas? Não. Intuição é mediunidade, que todos nós médios somos. Agora, aqui vem falando o seguinte, o que o Allan Kardec quis falar. Mas por que pessoas de má conduta, de má vida têm mediunidade, enquanto as pessoas de uma conduta correta não têm mediunidade? Aí ele vem explicar para nós que é o livre-arbítrio de cada um. Se a pessoa tem mediunidade, ela não é diferenciada de ninguém moralmente. A mediunidade não é concedida pela conduta moral de ninguém. É remédio, é de acordo com a necessidade de evolução que a pessoa tem. Quanto mais a mediunidade for aflorada, maior devedor, mais ele tem que trabalhar na sua mediunidade para amparar os irmãos aqui encarnados através dos espíritos que estão ajudando. Mas engraçado, tem gente que tem mediunidade e vai só para o lado mal. Aí, como Allan Kardec falou, que existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Eu vou contar uma historinha aqui, muito bonitinha. Tinha dois irmãozinhos. Um menino com mais ou menos 12, 13 anos, com a irmãzinha de 7, 8 anos. E os dois eram muito unidos, gostavam muito um do outro. E a irmãzinha dele adoeceu. Adoeceu e ele tinha muita coisa com a irmãzinha muito doente, só piorando. E ele, voltado para dentro de si, falou assim, eu vou orar, vou pedir a Deus pela minha irmãzinha. Intuído. E chegou perto da irmãzinha, começou a orar. E automaticamente ele deu aquele passe magnético, né? Através do pensamento que nós fazemos aqui, esse passe, né? Não ser individual, coletivo, e através das preces dele, a irmã dele melhorou. Ele tinha mediunidade de cura. Então a irmãzinha dele melhorou e os pais ficaram admirados, conta para um, conta para outro, naquele negócio todo, e a fama do menino cresceu. E com isso as pessoas pediam a ele ia na casa dos outros e fazia a prece, e as pessoas melhoravam. E ele foi crescendo e junto com ele a vaidade também cresceu. Ele começou a achar que era o bom, né? Todo mundo agraciando, chamava ele para lá e ele ia, cafezinho, um agrado daqui, um agrado dali. Ele falou, eu sou bom bambam mesmo. E infelizmente, como acontece com muitos de nós, a vaidade cresceu. Ele começou a achar que era o bom. E com isso já começou a não ir na casa de um, ir na casa de outro, começou a escolher, né? Eu estou podendo, né? Começou a escolher. E a espiritualidade, né, maior, né, os bons os espíritos, né, que estão mais elevados, o que eles fizeram? Afastaram dele. E nisso ele começou aí, ele viu que já não tinha essa capacidade mais de curar. Mas como Deus é bom e justo, e ele foi um menino inteligente, ele pensou direitinho, falou, engraçado, as coisas não estão acontecendo como era antigamente não, eu já não estou conseguindo curar mais, será o que está acontecendo? E baixou a bola dele. E viu que ele era simplesmente um instrumento. Demorou um pouquinho, mas ele viu e voltou a ser aquele menino que ele era, puro, com a intenção de ajudar. E voltou novamente a capacidade de cura que ele tinha, que ele era um médium. Aí a gente pergunta, foi Deus que castigou ele quando ele perdeu essa capacidade? Não. Aqui vem falando em sintonia. Porque quando ele estava de coração puro, de boa vontade, ele estava sintonizando com os bons espíritos. E os bons espíritos estavam ali para auxiliá-lo, para ajudá-lo. A partir do momento que ele se achou o máximo, que ele era o bom, que a vaidade, o orgulho entrou dentro dele, os bons espíritos tiveram que afastar. Porque as energias eram diferentes. E quando os bons espíritos afastam, quem é que se aproxima? Os espíritos inferiores. Então, com isso, ele começou a se sentir mal. Por quê? A energia que estava sendo passada para ele não era boa. E com isso, os doentes não melhoravam. Ao contrário, sentia-se até mal. A partir do momento que ele vira a chave e ele viu que ele era simplesmente um instrumento, ele volta novamente a sintonizar com os bons espíritos e consegue voltar a fazer aquilo que ele fazia, que é dar esse passe e as pessoas melhorarem de saúde. Então aqui nós vemos que Deus não castiga ninguém. Quem nos castiga somos nós mesmos através do nosso livre-arbítrio. Todos nós temos oportunidade de fazer o bem e o mal. Depende de mim. É a mesma coisa que eu falei das oportunidades.
Se eu procuro trabalhar no bem, cada vez mais vai abrindo porta para que eu trabalhe no bem. Agora, se eu sou uma pessoa que estou voltado para o mal, cada vez mais eu vou entrando mais dentro do buraco. Por quê? Mais portas vão se abrindo. Porque a minha vibração, essa energia minha está negativa. Eu vou atrair o quê? Só coisas negativas. E a tendência, quanto mais negativo, mais junto vai ficando, pior vai ficando. Quando eu vou para o lado bom, positivo, vai ficar perto de mim espíritos positivos. Essa energia positiva vai crescer. Então, com isso, eu vou me sentir cada vez melhor e bem. Diziam-se que Chico Xavier, só da gente chegar perto dele, era um bem-estar danado. Ninguém queria sair de perto do Chico. Por quê? Por causa dessas energias positivas. E assim somos nós. Nós somos um dínamo. Nós giramos energia, nós fazemos energia. Agora depende da nossa opção o tipo de energia que nós queremos gerar. Foi o que Jesus falou. Quem é que precisa de Jesus? Nós que estamos nessa escola, nós estamos nessa prisão e nós estamos aqui nesse hospital. Nós temos que tomar desse remédio chamado Evangelho, colocar na nossa vida, pode ser em doses homeopáticas, um pouquinho assim, todo dia. Futuramente, nós vamos estar muito bem, com a nossa energia muito boa e com a saúde física melhor. Por quê? De acordo com o meu espírito, a minha vibração, o meu corpo vai estar sadio. Tem um ditado que fala assim, mente sã, corpo sadio. O que é a mente sã? É um espírito em paz, tranquilo. Com isso, o nosso organismo trabalha mais tranquilo. Se eu não tenho a mente tranquila, sobrecarregada, uma das maiores doenças na atual conjuntura do mundo é a depressão. O que é depressão? Desequilíbrio. Porque a vida está tão agitada, nós estamos perdendo o hábito de conversar com Deus, acalmar, serenar nosso ânimo, termos uma religião, um rumo, um norte. Não tem que ser espírita, não. Seja qual for a religião, mas ter sim a religião dentro de si e viver a religião. Porque falar bonito, ler evangelho, todo mundo pode, até um papagaio. Se todo dia eu pegar um papagaio e pegar uma página do evangelho, daqui um dia ele está falando o evangelho todinho. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então, se nós tentarmos entender Jesus, o nosso mestre amado, a missão que ele teve aqui de nos ensinar e tentar colocar em prática, eu estou falando tentar, porque colocar em prática do jeito que Jesus queria, nós ainda somos tão imperfeitos que não conseguimos. Mas a partir do momento que a gente começar a esforçar, estudar o evangelho, ver o que é melhor e o bem que nos faz, nós vamos melhorar em muito. E com isso, vai melhorar a nossa vida, nosso bem-estar pessoal, nossa convivência e tudo ao nosso redor. Eu falei em convivência, às vezes a gente conviver na família, com a esposa, com o filho, com o vizinho, é difícil. Mas tem uma pessoa que é difícil convivência. Aquela quando a gente vai escovar os dentes, olha no espelho e vê ela todo dia. É vivermos bem com nós mesmos. É difícil. Você sabe por quê? Porque nós cobramos muito da gente. Porque nós espelhamos um que está ali e queremos ser igual a ele. Talvez moralmente é pior do que nós. Mas quando a situação financeira, o status dele, nós queremos ser igual. Então conviver com isso, olhando para dentro de nós, é difícil. Então nós vamos procurar ser o melhor possível. Olhar no espelho, dentro dos nossos olhos e falar, eu sou o que sou, mas posso melhorar um pouquinho mais, caminho para o bem. Eu vou encerrar o estudo de hoje. Poderia falar só mais umas 2 horas só, mas, como respeitando o livre-arbítrio de cada um, nós vamos encerrar por hoje. Agradeço a presença de todos, nossos amigos internautas. Vamos passar para a terceira parte.